Manhã especial, sol lindo ali fora, né? Ver os irmãos é sempre uma alegria. Adorar a Deus, buscá-lo, renovar a nossa fé, nossa esperança no Senhor a cada dia mais. Vamos hoje para a nossa 22ª mensagem no livro de Atos, Atos capítulo 16. São 22 mensagens nesse texto. Vamos ler do verso 1 ao verso 15. Nosso tema nessa manhã é as prioridades no discipulado cristão. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Somotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. O que nós vemos no livro de Atos é esse desenvolvimento da igreja, esse caminhar da igreja. A cada dia a igreja se descobrindo, andando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nesse texto nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus incomoda o apóstolo Paulo por 3 vezes, impedindo a entrada dele numa cidade, chamando ele para outra e enviando então um anjo para falar com ele em sonho, para que ele vá para a região da Macedônia. Mas existe um momento interessante, porque no capítulo anterior o que nós vimos foi que o apóstolo Paulo, junto com Pedro, tiveram uma discussão em relação à questão do que deveria se exigir então dos novos discípulos. E a discussão era porque muitos judeus queriam que eles fossem circuncidados. E neste momento nós vemos aqui algumas das coisas importantes no discipulado cristão. A primeira delas é que Paulo decidiu circuncidar a Timóteo. E ele decidiu circuncidar a Timóteo, mesmo depois da discussão, mesmo depois do tratado que houve lá na igreja de Jerusalém. E
que a gente pode virar e falar assim, não, mas então houve uma questão que o apóstolo Paulo então está se contradizendo, porque ele foi um dos que se pronunciou para que não houvesse a circuncisão. Mas a questão que nós podemos tirar aqui é que em alguns momentos nós precisamos aprender a abrir mão de determinados direitos como crentes em Cristo Jesus. E eu acho isso que nós vemos aqui na palavra de Deus, nesses primeiros versos, do verso 1 ao verso 5, é algo que tem faltado muito na vida da igreja. A igreja, nessa confissão positiva, nessa visão da teologia da prosperidade, é uma igreja que decreta demais e que se exige demais, mas é uma igreja que muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso querer em prol do reino de Deus. Esse Paulo é o Paulo que escreve a Corinto e diz a eles que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esse Paulo é o Paulo que diz que ele se fez de grego para agradar aos gregos, se fez de fariseu para agradar aos fariseus, e se fez de romano para agradar os romanos. Esse Paulo é o Paulo também que diz que nós não devemos andar segundo a carne, mas sim guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a grande questão do discipulado que nós vemos aqui é que Paulo está trazendo um jovem para andar com ele. Então existem exigências, existem mudanças. E muitas vezes hoje as pessoas não querem entender isso. O que ocorre? A gente vive hoje um cristianismo onde as pessoas não querem mudar, onde as pessoas não aceitam mudanças. E ao contrário, existe até uma certa imposição. Não, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, sim, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos desafia a dizer para as pessoas: olha, a sua vida até aqui era assim, a partir de agora com Jesus Cristo, você precisa ter outras prioridades. Então Paulo chega para Timóteo e diz para ele: Timóteo, você está aqui, vem caminhar comigo, vamos para essa viagem, quero te ensinar mais sobre Cristo. Você sabe muito bem, esse é o Timóteo que depois Paulo vai escrever a ele a primeira carta ao Timóteo, a segunda carta de Timóteo. Quando Paulo está preso em Roma, ele escreve para Timóteo, e ele escrevendo ali para Timóteo, ele vai passar ainda mais orientações, porque esse Timóteo, ele vai agora participar da implantação da igreja em Éfeso, e depois ele vai estar ali como pastor da igreja de Éfeso. E isso é interessante, queridos irmãos, porque nessa nossa sociedade individualizada, nessa nossa sociedade cada vez mais, cada um na sua, cada um no seu querer, cada um na sua vontade, é uma sociedade que não aceita mudanças, não aceita autoridade. A gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas não aceitam autoridades. Por quê? Muitas decepções com autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, autoridades em todos os cargos, decepção com pessoas que nós não confiamos, mas nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós não podemos pegar essa cultura da desconfiança e levar para a nossa vida espiritual, mas ao contrário disso, nós precisamos, a partir dessa cultura que nós temos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pedir para que Jesus Cristo revele em nós, revele para nós, ilumine os nossos corações, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, eu e você precisamos entender que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso requer de nós mudança interior, mudança de mente, metanoia, transformação, modificação de estrutura de vida, de estrutura mental, estrutura emocional, estrutura de valores. É isso que nós estamos vendo nesse texto.
que o apóstolo Paulo, mesmo entendendo que não é necessário se exigir que as pessoas sejam circuncidadas, mas ele está chamando um jovem de bom testemunho, que é reconhecido naquela comunidade, ele está chamando para uma missão junto com ele, e que então esse jovem seria bom que ele também pudesse ser circuncidado como testemunha de alguém, como testemunho verdadeiro de alguém que entende que a autoridade sobre a vida dele é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso que eu e você precisamos entender, é isso que eu e você precisamos dizer para as pessoas. Essa ideia de um cristianismo que recebe as pessoas como elas são, sim, mas que não exige mudança das pessoas, é errado, é anticristão, é antibíblico. E outra coisa, é a preparação do governo do anticristo. Porque Jesus Cristo, quando ele se encontrou com a mulher adúltera, ela veio, ela estava sendo denunciada que estava errada, e Jesus olhou para as pessoas que estavam acusando aquela mulher, e falou assim: quem de vocês não tem pecado, então atire a primeira pedra. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Excelente, então ninguém pode acusar ninguém pode acusar ninguém para crime de morte, simples assim, é isso que está acontecendo ali no texto. Aí Jesus pega, olha para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ai, Senhor, parece que eles foram embora. Então, eles também não quiseram cometer um outro crime pior, porque você cometeu um crime, então você não quer cometer um crime pior. Sim, Jesus poderia então, porque ele tinha ali o direito de fazer a justiça, porque ele não tinha cometido nenhum crime, sim? Sim ou não? Ele tinha o direito. Então ele podia ter pego uma pedra ali de 50 quilos e arremessado na cabeça daquela mulher, e ter feito a justiça, se fosse para fazer a justiça da lei, mas ele não fez. Mas ele olha para aquela mulher e diz para ela: então, minha filha, vá e não peques mais, você tem uma chance, vá e modifique a sua vida, modifique a maneira como você está vivendo. E hoje parece que a gente gosta só da primeira parte do texto. Hoje parece que a gente não gosta de falar para as pessoas: você anda com Cristo, mas você não peca mais, você não tenta pecar mais. O que acontece no texto é que Timóteo se submete à autoridade de Paulo. Timóteo teve um coração submisso a Paulo, porque Timóteo entendeu que Paulo era homem de Deus, era autoridade espiritual sobre a vida dele. Agora, existe um outro abuso hoje religioso, aonde as pessoas então começam a exigir dos discípulos coisas absurdas. Mas o texto está querendo dizer que Paulo estava olhando para Timóteo numa perspectiva diferente. Assim como Samuel foi lá e olhou para Davi numa perspectiva diferente. Samuel foi lá e olhou para os outros irmãos de Davi e não exigiu nada. Mas quando veio Davi, ele virou e ungiu a Davi, dando a ele então uma unção que vinha de Deus e uma responsabilidade da sua vida perante o Senhor. Paulo então chama Timóteo, só que não, ele chamou Timóteo, e Timóteo está ali, e Timóteo se submete. Então isso traz para nós essa ideia de compreender que nós vivemos debaixo da autoridade de Deus. Amém, irmãos? Isso é algo importante para nós, e que nós precisamos entender que viver debaixo da autoridade de Deus requer que nós cumpramos e deixemos que Deus transforme o nosso viver. Por isso que não existe esse tal de igreja, na minha época a gente estudava isso como igrejas de identidades homogênicas. Era o termo que foi cunhado, isso lá no início da década de 90, estou velho já, né? Já passou o século 21 agora, né, Divino? Nós estamos velhos, né? A gente estudava isso, porque lá na década de 90, as pessoas começaram, na década de 80 e 90, por uma influência de pensamento que se tinha,
que era uma influência de pensamento que estava baseado numa ideia de lutas de classe, numa ideia de que então a gente deveria ter igrejas homogêneas. Então começou a surgir então igreja underground, na época era underground, igreja de rico, né? Igreja para o pessoal das comunidades no Rio de Janeiro, das comunidades lá em São Paulo. Eu até fiz parte da plantação de uma igreja dentro de uma comunidade. E na época eu achei até bonito isso. Na época a gente estava estudando isso e vendo isso. Só que depois que a gente tem uma compreensão dentro da palavra de Deus, a gente percebe que depois da virada do século, o que criou então? Começou então a criar a igreja agora. A gente tem igreja feminista, igreja de homossexual, igreja de não sei mais o que, igreja dos tatuados, igreja. Aqui em Goiânia tem uma igreja que é uma igreja que é só para esse pessoal de barba. Vocês sabiam disso? Aqui tem uma igreja só dos caras de barba divina. E os caras têm umas barbas de responsa, entendeu? As barbas dos caras têm que vir até aqui. O líder deles tem a maior barba. Então, queridos, a igreja de Jesus, ela não é uma coisa sem limites, sem preceitos, sem valores. É isso que a gente tem que entender aqui nesse texto. Quando Paulo chama Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, você vai precisar se circuncidar, e Timóteo se submete ao apóstolo Paulo, isso nos mostra um valor espiritual muito importante. O valor de que precisamos saber escolher líderes, o valor de que precisamos entender da responsabilidade da liderança no meio da igreja, o valor da autoridade espiritual de um homem de Deus sobre a vida de outras pessoas, para não se exigir coisas erradas e para não se criar essa fragmentação de valores que a gente vive hoje em dia, essa fragmentação de coisas que se colocam hoje em dia. Em outras palavras, queridos irmãos, à luz da palavra de Deus, nós temos ensinamentos que são maravilhosos, só que nós não podemos viver nesse relativismo teológico, esse relativismo moral, esse relativismo ético, esse relativismo que a gente está vivendo hoje em dia. Não é assim à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que a prioridade do discipulado é fazer com que outras vidas conheçam a voz de Cristo Jesus. O verso 5 ele diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Por que ele diz isso aqui no verso 5? Que elas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Por que ela diz logo após essa situação? Porque essas pessoas que cresciam no discipulado, cresciam no aprendizado da palavra, cresciam no andar no Espírito, cresciam entendendo da sua responsabilidade de testemunho para com os de fora, cresciam na responsabilidade de um testemunho eficiente à luz da palavra de Deus. A igreja, queridos irmãos, é algo sério, porque ela é santa, ela é do Senhor Jesus, e requer de nós essa responsabilidade. O texto continua então nos dizendo uma outra realidade do discipulado, é a realidade de ouvir o Espírito. Então a gente vê aqui que Paulo então, ele diz aqui no verso 6, na parte B do verso 6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. No verso 7, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então eles iam passar para a Frígia e Galácia, mas não entraram, porque o Espírito Santo impediu. Depois Mísia e Bitínia, o Espírito Santo impediu. Mas lá na frente, o Espírito Santo diz para eles que eles devem ir para a Macedônia. Queridos irmãos, o verdadeiro discipulado cristão, ele nos leva a ter uma vida no Espírito Santo de Deus. O que é ter uma vida no Espírito Santo de Deus? É como a gente vê essas caricaturas hoje em dia. O Espírito Santo está me dizendo aqui.
Essa semana eu recebi um vídeo, achei impressionante. Era um encontro de mulheres, e a profetisa estava lá, e a profetisa falou para a mulher: olha, hoje eu te digo, você está sendo curada. E essa semana a irmã faleceu na UTI. Será que é assim, queridos irmãos? Será que é essa a caricatura do Espírito Santo de Deus? Será que é dessa maneira? Queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que o Espírito Santo age de uma maneira normal na vida dele. Aqui não está falando que ele teve uma iniciação ou fez uma iniciação do Espírito Santo. Igual alguns anos atrás eu fui numa reunião. Quantos aqui ainda não falam em línguas? Então fica em pé aí, começa a falar aleluia, 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 aleluia. Depois começa a falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, fazendo esses trava-língua, entendeu? Era trava-língua, e depois já começou a colocar outras palavras. Eu sei que no meio lá de tanto, todo mundo fala mais alto e grita, e levando o povo àquela histeria de aleluia, glória a Deus, aleluia, e começava esse processo. Alguns estavam falando, alguns entraram em delírio, algumas mentes mais fracas ficaram num estado de êxtase tão grande, de catarse tão grande, que chegaram até a cair no chão, e as pessoas falaram: olha o poder do Espírito Santo de Deus. Não, isso é a mesma coisa que acontece em diversos outros tipos de lugares, porque isso se chama manipulação emocional. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor não acredita nisso? Não, não acredito nisso, queridos irmãos. Sabe o que eu acredito do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai ter um propósito de agir nas nossas vidas, nos levando a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Se você quer viver no Espírito, então prega o Evangelho, porque aí você vai amar os pecadores. Aí você, passando por dificuldade, quando estiverem te perguntando, te perseguindo, você vai ter a paz do Espírito Santo de Deus. Quando alguém te trair, você vai ainda agir com bondade com as pessoas. Quando alguém tentar te machucar e fizer qualquer situação, e a situação ficar tão difícil que você vai pensar em desistir, o Espírito Santo vai agir na sua vida e vai te dar longo ânimo, que se chama longanimidade. O Espírito Santo vai agir na tua vida, fazendo com que mesmo no dia que você não tenha coragem, vontade de orar, você vai agir com fidelidade, confiando no Senhor. Mesmo quando tudo estiver difícil, você pensando em desistir, o Espírito Santo vai olhar e vai te revestir, vai dizer para você: você hoje tem domínio próprio para conseguir realizar as coisas que você tem para realizar. O apóstolo Paulo, então, ele não fica brigando com o Espírito Santo. Ele percebe que determinadas coisas não começam a dar certo. Para que insistir? Para que insistir? Você conhece gente que fica insistindo em coisas? Como a gente diz no ditado popular, fica dando murro em ponta de faca? Insiste, 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 insiste. Você conhece gente que fica assim insistindo em coisas? O apóstolo Paulo não insiste. O Espírito Santo, ele quer ir para uma cidade, não entra, não é aqui para mim ir, então vou para outra, porque tem outro lugar para pregar o Evangelho. Certa feita, eu estava aconselhando um jovem que estava em depressão já há 6 meses, porque tinha rompido um relacionamento de 3 anos. Aí eu parei, olhei para ele assim: você não é crente. Ué, por quê? Porque você acredita em alma gêmea. Se você fosse cristão, você ia saber o seguinte, que o Senhor, o nosso Deus, já fez 7 bilhões de pessoas. Na época eu falei para ele que era 5 bilhões de pessoas. Vocês imaginam, né, queridos irmãos? 15 anos atrás, olha o processo de aceleração que a gente tem de crescimento populacional. É quase 1 bilhão por ano, por 10 anos, por décadas. E nós levamos anos para chegar a 1 bilhão na humanidade. 10, 15 anos atrás eram 5 bilhões. Eu falei: Deus fez 5 bilhões e você acha que só tem uma? Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. O cristianismo te ensina o seguinte, que você é capaz de amar, encontrar uma pessoa para amar e se tornar companheiro.
Eu não sou desse pregador que fala para as pessoas assim, ó, você é meia laranja. Não, você é laranja inteira, amém, irmãos? Deus te fez inteiro, com capacidade inteira. E essa semana eu assisti um vídeo de um camarada que ele é mestre em pedagogia aqui no Brasil. Não sei se vocês assistiram o vídeo dele, só que ele não tem as pernas. E ele terminou o mestrado dele, ele não tem as pernas. E a pessoa perguntou para ele assim, a jornalista perguntou para ele assim, você fica triste? Ele falou assim, todo mundo fica triste, quem que não fica triste? Mas quando eu fico triste, logo eu penso, Deus me deu a chance de viver, então eu vou viver o melhor que eu posso viver. Voltando lá ao jovem, eu falei para ele assim, olha meu filho, Deus vai te dar uma moça melhor. Se você ficar achando que era só ela, você vai entrar em crise obsessiva, que é o que muitas vezes tem acontecido hoje na grande maioria dos homens. E na grande maioria dos homens, infelizmente, nós temos visto homens com crises obsessivas terríveis. Por quê? Porque não conseguem compreender que o Senhor, o nosso Deus, às vezes Ele quer impedir a sua caminhada em determinados locais, em determinadas coisas na sua vida, em determinadas realidades. Deus fecha as portas, e quando Deus fecha as portas, é melhor você não ficar insistindo, é melhor você seguir em frente. Paulo então saiu da Frígia, foi para a Galácia, saiu da Galácia, foi para a Mícia, saiu de Bitínia, não deu certo, ele foi parar onde, queridos irmãos? Ele foi parar em Troade, ele foi parar na Macedônia, em Filipos, para se encontrar com quem? Para se encontrar com Lídia, e Lídia se converteu, e Lídia, além de se converter, não converteu só da boca para fora, converteu por inteiro, converteu de tal maneira que ela virou e falou assim, então vocês venham agora ficar na minha casa, então agora vocês vão comer, vocês vão descansar, a gente vai cuidar de vocês, porque vocês trouxeram a mensagem das boas novas para nós. E às vezes você está aí lutando, e o Espírito Santo está querendo impedir você. Então, vamos parar com esse negócio dessas meninices, desse tempo espiritual, de achar que o Espírito Santo precisa ser manipulado assim, e vamos entender que o Espírito Santo é um sopro, porque ele é, um dos nomes do Espírito Santo é Ruá, é sopro, ele é um sopro que passa sobre nós, e para mim é um sopro de entendimento, para mim é um sopro de criatividade, para mim é um sopro de sonhos, como nós estamos vendo aqui no texto, é um sopro que vem para nos levar para os caminhos que Deus está preparando para nós. E os caminhos que Deus está preparando para nós, o profeta Jeremias já nos disse que são caminhos de paz, são caminhos de prosperidade. Então por que a gente vai ficar vivendo no passado? Por que a gente vai ficar vivendo dando murro em ponta de faca? Por que a gente não aprende uma regra do discipulado tão simples, que a vida se faz na vida, e a vida que se faz na vida é uma vida que se faz com Deus, e uma vida que se faz na vida e que se faz com Deus é uma vida simples e tranquila, é uma vida que flui pelo Espírito Santo de Deus, e que por isso, fluir pelo Espírito Santo de Deus, nos leva então a viver debaixo da autoridade de Deus, porque debaixo da autoridade de Deus há paz, há amor, há alegria, há bondade, há amabilidade, há fidelidade, há tantas coisas maravilhosas. Então não vamos mais viver esse discipulado de regras, não vamos mais viver esse discipulado de imperativos humanos, mas vamos viver o discipulado de Cristo, o discipulado do Espírito, que flui para uma alma que deseja ouvir Deus, para uma alma que deseja ser guiada por Deus, para uma alma que deseja fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Então, o discipulado, para mim, nada mais é do que viver uma vida com Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que age em nós, causando simplesmente transformação em nossas vidas, para que a gente possa viver na presença de Cristo, para que a gente possa viver fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus nada mais é de que pessoas se convertam.
tudo aquilo que nos impede de anunciar essa palavra de vida, de fé, que a gente elimine das nossas vidas. Tudo aquilo que tenta colocar imperativos humanos sobre nós, que a gente elimine essas coisas das nossas vidas. Mas que a gente possa aprender nesta manhã a viver nesse discipulado de Cristo, nesse discipulado do Espírito. Que a gente entenda que às vezes Deus impede coisas. Eu era pastor lá em São Paulo e começamos um trabalho com adolescentes numa igreja. Fui consagrado por essa igreja. Nós tínhamos 8 adolescentes. Nosso trabalho, depois de 6 meses, já estava com quase 60 adolescentes. Nosso trabalho então engoliu o trabalho da juventude, que tinha um trabalho com uns 30 jovens mais ou menos. Depois, no final do ano, no último batismo, 50 jovens tinham se batizado para a glória do Senhor Jesus. Foi um batismo maravilhoso. Teve que marcar o culto mais cedo para conseguir batizar todo mundo no culto. O tanto de gente que tinha para batizar. E de repente Deus fechou as portas. Deus fechou as portas. Deus fechou a porta daquela igreja. Deus fechou a porta. Aí eu fui trabalhar. Estava contando essa história para uma pessoa essa semana. E eu trabalhei durante um mês com mais umas 6 pessoas numa empresa de telemarketing. E no sábado a gente trabalhou até meio-dia. Quando a gente voltou na segunda-feira, gente, tinham esvaziado a sala. A gente ficou lá esperando, ligamos para os donos, não achamos. Saímos de lá, aquelas 6 pessoas fomos para uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. Chegamos lá, o delegado virou e falou assim: esse pessoal, vocês não estavam vendendo, eles estavam só coletando os dados dessas pessoas e eles eram fraudadores. Aí eu falei: e os nossos documentos? Nos fizeram um boletim de ocorrência, perdemos carteira de trabalho, RG e tudo. Eu saí daquela delegacia assim, tão chateado e pensando: Senhor, o ano passado eu estava num trabalho, no ápice, tudo acontecendo, tudo maravilhoso, e de repente agora acontece isso, tudo isso. Eu pensei, vou voltar para a casa da minha mãe. E a minha mãe aqui, ela orando, e ela orando e pedindo para Deus. E um dia eu falei com a minha mãe falou assim: olha, Carlos, eu estou orando para que a gente abra uma igreja aqui, porque não tem igreja nessa região. A minha mãe. Não adianta ficar lutando contra Deus quando coisas estão dando erradas. Se submeta ao Senhor. Essa história aconteceu em 1999. Hoje nós estamos em 2020. Porque alguém orou e pediu: Senhor, manda alguém que passe a Macedônia. E quando o Espírito diz, irmão, segue a vontade de Deus, segue o querer do Senhor, segue pelo Espírito. Às vezes a gente acha que a vitória é o que a gente quer. Não, a vitória é o que o Senhor quer para as nossas vidas. E a vitória que o Senhor quer para as nossas vidas é que almas se rendam no trono da graça de Deus. E quando Deus fecha as portas, deixa lá para trás. A gente, como crente, já viram? Você dirige carro olhando para trás? Você já viu o tamanho do retrovisor do carro? Pequenininho assim, né? Na lateral é assim. Tem gente que, goiano, é mestre a não olhar nem nos retrovisor lateral, né, Divino? Goiano não olha para retrovisor. Seta também é artigo de luxo dentro do carro do goiano, né? Ele não olha para os retrovisor. Ele só olha para o para-brisa quando está dirigindo.
Mas na vida tem muita gente que só olha para o retrovisor. Olha para o que Deus quer fazer. Ali na frente, talvez Deus vai te colocar numa casa que vai receber o Evangelho de Cristo Jesus e vai ser transformado para a glória de Deus. E muitas outras coisas vão acontecer por meio daqueles que vão ser fiéis a Cristo Jesus. Eu espero que nessa manhã eu e você possamos aprender a sermos guiados pelo Espírito e andarmos pelo Espírito Santo de Deus e agirmos sempre na força do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, rogar para que Ele nos dê a graça dEle, a força dEle, o poder dEle, para andarmos no Espírito Santo de Deus. Pai, assim como o Senhor agiu na vida do apóstolo Paulo, que nós tenhamos o entendimento que ele teve em nosso viver, que nós tenhamos a compreensão que ele teve em nosso viver também, Senhor. Que nós saibamos, ó Deus, não vivermos mais um evangelho sem exigências, sem compromissos, sem responsabilidades, mas que nós saibamos, ó Deus, viver um evangelho, ó Deus, verdadeiro, que transforma as vidas pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor nos dê esse entendimento diante da vida, ó Pai, de que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para as nossas vidas. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, que as nossas vidas são guiadas e regidas para o Teu querer, para a Tua vontade. Toma as nossas vidas nesta manhã, toma a vida desta igreja, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, ó Pai, para que a gente possa viver esse evangelho na Tua simplicidade, no agir do Teu Espírito, com esse entendimento, com essa clareza tão tranquila, ó Pai, como Paulo teve. O Espírito impediu, mas o Espírito deseja que a gente siga para outras vidas, outras almas. Então nos leva, ó Deus, nos leva a viver na Tua vontade, no Teu querer. Ó Pai, eu sei que essa semana o Senhor está preparando grandes encontros para as nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que essa semana a gente vai se encontrar com várias e várias pessoas, e que nesses encontros, ó Deus, a gente tenha a clareza de que nós vamos encontrar alguns Timóteos, algumas Lídias, algumas pessoas que nós vamos poder usar, ó Deus, da sabedoria do alto, para ajudar essas pessoas a andar no Teu caminho, andar no Teu propósito, andar na Tua vontade. E que o nosso compromisso seja sempre viver, ó Deus, nessa profundidade do Teu Evangelho, nessa realidade do Teu Evangelho, nessa realidade do discipulado cristão. E que a gente tire, ó Deus, essas fórmulas, essas ideias de discipulado erradas, dessas religiosidades, mas que a gente tenha a sabedoria, como Paulo teve, de mostrar o caminho para quem precisa, ó Deus, viver na Tua vontade. Que a gente seja os primeiros a viver sempre na Tua vontade, em nome de Jesus, amém.